A felicidade é uma coisa que se persegue muito na filosofia. Há muitos filósofos que advogam a felicidade como fim último, como, não é? Como aquilo que se pretende atingir. Eu sou mais da verdade. E acho que a verdade é uma coisa que nem sempre nos deixa muito felizes. Pois. Mas o que é mais fixe? Ok, eu sei a verdade, mas sou infeliz. Há quem diga que a ignorância é uma bênção. Sim, mas, olha, mais um carimbo de pensamento. Sim, todavia eu sou mais pela verdade. Acho que assim na minha prática é mais aquilo que eu advogo. São dois movimentos muito comuns na filosofia: a busca da verdade ou a busca da felicidade, ou as duas coisas. Pronto, também não tem que ser coisas distintas. Ainda que a verdade possa não te deixar feliz, o facto de saber a verdade em si pode ser um princípio de felicidade. Exatamente. Desde que a busca da verdade não seja só aquela busca para depois termos o ego inflado. Bem, eu sei mais do que vocês. Olha, isso é um problema que a filosofia, um mal do qual a filosofia sofreu, e por culpa própria, durante muito tempo, que foi considerava-se que a filosofia era só para algumas pessoas, era uma espécie de uma coisa de elites, e estava fechada entre aspas nas universidades, com os académicos, e a grande maioria das pessoas não tinha acesso a esta ferramenta, não tinha acesso a este conhecimento. E a filosofia acho que aí não foi muito boa para ela própria, não é? Porque se fechou muito. Deviam ter sido mais epicuristas. O Epicuro tinha as portas abertas. A malta andava nos jardins. Venham aqui. Olha lá o Sócrates, o grego. O Sócrates, o grego, devia de ser um eu costumo dizer que ele é um chato de primeira apanha. Então o homem andava estava em casa, agora vou ali para a rua. E depois vi uma pessoa dizer: olha, tenho aqui uma pergunta. Olha, o que é que tu achas? Por favor, não é? Sim, estava sempre a perguntar. Sócrates. Sim. É? Menos. Mas a questão é que a filosofia realmente fechou-se. E isso também não foi bom para depois para que depois no secundário, por exemplo, não é? Quando ela chega às pessoas, na grande maioria das vezes, que ela seja entendida com este lado prático, porque acha-se que não, só algumas pessoas é que filosofavam, só algumas pessoas é que tinham conhecimento, tens que saber tudo para poder filosofar. Não, exatamente, não tens que saber a história da filosofia toda para pôr a filosofia em prática na tua vida. Não, às vezes basta só viver. E pensar. Não é? E parar para pensar, ou seja, estar disponível. Eu acho que essa se há aqui passos a dar, um dos primeiros passos é estar disponível para te espantares com as coisas. E haver uma humildade, não é? Porque se há coisa que aprendi também é colocar-nos sempre também a nós em causa, e aquilo que nós temos como dogmas e como verdades absolutas lá está, as coisas são sempre ligadas, porque o Raul Seixas, para mim, há muitos músicos que lá está, a filosofia também está na música, até porque está na arte. O Raul Seixas tem uma música que eu já aqui disse várias vezes, que é Metamorfose Ambulante, em que ele diz qualquer coisa que é: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Isto é filosofia. Sim. Portanto, pôr em causa as nossas próprias opiniões e as nossas próprias convicções. Estás disponível para seres criticares os outros e criticares-te a ti próprio. Exato. E para isso é preciso realmente disponibilidade e tempo. Acho que também é importante. Nós vivemos numa... Aí entra o ócio, não é? O ócio é uma coisa maravilhosa, tão bom. Alguém que me compreende. Outra coisa que descobri, vou-te dizer, isto está tudo... Desculpa, Joana, mas eu estou muito entusiasmado de falar com alguém que sabe disto, não é? Eu sou apenas um aprendiz e eu quero estar aqui também. Se há coisa que eu fiquei muito contente com a filosofia, é que eu antes sentia-me um grande sentimento de culpa nos momentos em que não estava a fazer nada. Eu devia estar a fazer qualquer coisa. Estou aqui, o ócio, a preguiça. E se há coisa que agora eu procuro e valorizo, é a chamada preguiça ativa, que é a preguiça tem um propósito. E o ócio pode ser não fazer exatamente nada, só descansar. É importante. Recuperar energias. Mas também aproveitar aquele momento de ócio para deixar o nosso poeta à solta, como dizia o Agostinho da Silva, e questionarmos, pensarmos, meditarmos. E o ócio é fundamental. Nós não conseguimos isso se não tivermos ócio. Não conseguimos alcançar esses objetivos sem ócio. É muito importante o ócio, e em termos práticos é importante tu também teres definido o que é que queres ler ou aprender na filosofia, não é? Não vale a pena querer aprender tudo de uma vez, nem aprender as ferramentas todas, mas temos que ir por passos. E de facto é importante tu tens tempo, tu marcares
marcar mesmo um tempo, dizer assim, não, eu durante este tempo vou ler as cartas. Michel Monteiro. Exatamente, Michel Monteiro. Pronto. E tenho este objetivo de ler. Sim. E há uma questão que na filosofia é muito importante. Noutros textos também será, mas na filosofia é importante. Às vezes aquilo parece-nos muito distante, muito. Parece que o texto não fala contigo, não te diz nada, há ali termos que tu não entendes. Vai à procura. Exato. Existe a net. Não, agora é uma coisa ótima. Ou seja, não desistir. Sim, eu acho que é um bocado esta coisa. Não desistas. Encontras uma interiormente, coisa. que nos faça sentido. Não é? Okay. Não desistas. Vai lá, vai à procura. Pronto, vai ver, dá tempo. Às vezes tens que ler 2 vezes a mesma página. E para isso é preciso tempo. Voltar a ler. Voltar a ler é uma coisa que nós. Hoje em dia as pessoas até acumulam muito a leitura. Dizem, neste ano quero ler 20 livros, quero não sei quantos livros. E livros novos. E eu muitas vezes dou por mim a ler livros que já li. Sim. Porquê? Porque quero voltar a lê-los. Sim. Quero voltar a saborear. Saber e saborear tem a mesma raiz. E é um ginásio também, não é? Ao fundo, vamos lá muscular outra vez este músculo que está um bocadinho emperrado e agora ao lê-lo vou outra vez reavivar aqui. E acho que o não desistir, mesmo quando encontras um texto difícil, ou um texto que não te diz assim, parece que aquilo está lá muito longe, não desistir. O Michel Monteiro não é fácil. Pois não. Mas quer dizer, eu acho que ao nível do ensino também existe aqui algum papel importante, não é? Porque eu acho que é a primeira abordagem que tu tens à filosofia e se tu tens professores que de certa forma não te fazem ver as coisas de uma forma menos... trauma, né? Não, eu acho que repara, mas ali é complicado. Ou que te afastam ou que te realmente puxam para esse tipo mas mesmo assim nós estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é a filosofia na escola, onde tu tens conteúdo, tens conteúdo e tens que estudar e tens que memorizar. Mas é a primeira abordagem. É uma primeira. Eu acho que fazia falta escolas de filosofia, escolas de vida. Não achas? Não achas? Eu acho que sim. Eu levo filosofia para o jardim de infância, portanto. Pronto. Eu sou super fã desta ideia de levar a filosofia para sítios onde ela habitualmente não habita. Sim. O jardim de infância é um desses espaços e muitas vezes o que eu tenho são os pais traumatizados, não é? Pois. Tipo, eu tive filosofia no secundário, aquilo foi horrível, agora o meu filho vai ter filosofia. Sim. O que é que eles vão fazer? Vamos ler Metafísica de Aristóteles em grego, senhores, no mínimo. Como é lógico. Primeira, não é? Tem que ser. É a primeira abordagem. Não é? Não, claro que não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é precisamente pegar muitas vezes em situações concretas. Estávamos a falar há um pedaço sobre a questão da amizade. A questão da amizade acompanha-nos durante a vida toda. Não é uma coisa que apareça em determinado. Acontece-nos a vida toda. Em todos os momentos da nossa vida nós somos confrontados com a questão da amizade. E a questão é perceber coisas tão simples no jardim de infância, que às vezes os adultos também repetem, mas também não digas nada a ninguém, que é: eu não brinco com o Rui porque o Rui não concorda comigo. Sim. Isto são coisas que os miúdos dizem. Sim. Como dizer, eu não gosto de ti porque tu és o Sporting. Ou não dizer, não concordo contigo porque tu não brincas comigo. Exato. Nós andamos sempre nesta. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa um conceito muito simples, que é o conceito da amizade. Para além da questão do pensamento, é a amizade. Então, porque é que ele não é teu amigo? O que é um amigo? O que é que significa ter um amigo? O que é que significa cultivar a amizade? E nós podemos fazer isto. E os filósofos falaram muito nisso no início, não é? Sim. Sim, falava-se, para além de termos o Tales, o Anaximandro. O Anaximandro são os primeiros filósofos antes do Sócrates. Normalmente eles são chamados pré-socráticos, eu gosto mais de lhes chamar primeiros filósofos. Uma das preocupações deles também era procurar o princípio das coisas, ou seja, de onde é que vinha, qual era a origem das coisas. E é muito interessante ver como eles foram buscar elementos naturais, a água, o ar, ou seja, porque era aquilo que eles observavam, não é? Portanto, vão buscar. E aquele lado relacional, social da amizade, da felicidade, porque é a felicidade com os outros, esteve sempre muito presente desde sempre na filosofia. E acho que os primeiros são, aliás, a filosofia na sua... se nós formos desmontar o étimo, temos filo e sofia. Filo é o amor ou a amizade, e a sofia é o saber, não é? O conhecimento. E apesar de eu ter descoberto há relativamente pouco tempo uma outra abordagem do professor António Queira, que me deu a beber esta outra leitura do étimo, que não é tão fofinha como esta coisa do amor à sabedoria, mas é igualmente interessante. Tu vais gostar. Estás a descobrir estas coisas de filosofia. Estou. Parece uma esponja. Sou adolescente neste momento. E então é a obsessão à transparência. Opção à transparência? Opção pela transparência, aliás. Ou seja, é uma espécie de... Nós estás obcecado, persegues
o querer saber como as coisas são, a transparência, não é assim tão distante. É verdade. Portanto, o conhecimento, saber como é que são as coisas, qual é a origem, o que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Eu sei o que é que estou aqui a fazer neste estúdio, mas não é uma pergunta mais ampla. Muito mais ampla, sim. O que é que eu estou aqui a fazer? E quando as pessoas realmente se demoram a pensar nisso, se propõem a ler algum autor ou pensar consigo própria isto e estabelecer algumas. Há bocadinho disseste que 2 coisas na minha vida: ser feliz e servir os outros. Isso é meio caminho andado para tudo o resto na tua vida ser mais fácil. Sem dúvida. Tu tens esses 2 polos. Eu acredito, sim, podem ser diferentes dos teus. Eu acredito que a felicidade se atinge não através dos sentimentos e das emoções, mas através da razão. Se nós racionalizarmos a felicidade neste sentido, ok, eu para ser feliz preciso disto: ter uma vida virtuosa, ter esta conduta, assente nestes princípios, que é pouco que demorei, o servir os outros, depois posso enumerar outros, o ser gentil, o ter amigos, o valorizar a amizade. E o Epicuro valorizava muito a amizade. Tudo vai ser mais fácil. E de facto eu sou uma pessoa muito mais feliz desde que comecei a ter esse tipo mais tranquila? E mais tranquila.